Mulheres gambianas arriscam a vida atravessando o mar Atlântico para chegar no Eldorado, na Espanha. Exatamente isso que vocês estão a ouvir. Além também de gambianas, tem outras nacionalidades, como a Mauritânia, tem aí Marrocos. E a galera toda fica nesses botes salva-vida, praticamente à deriva lá no mar, com pessoas que entendem sobre navegações e acabam atravessando, chegam até terra firme lá na Europa e sentem-se, na verdade, né, que chegaram no paraíso. Ficam todos felizes. Em especial, nós vamos tratar aqui dessa moça gambiana que aparece no vídeo que vocês acabaram de presenciar lá no princípio e vamos abordar um pouco. Eu não vou estar aprofundando muito sobre a história da Gâmbia, mas vamos falar aqui sobre o sistema coletivo do continente africano, novamente, que faz as pessoas preferirem, na verdade, arriscar a vida do que permanecer naquele país deles, certo? Então se inscreva no canal, ative a notificação de partilhar o vídeo com os interessados. Eu sou o Nuna, vocês me acompanham aqui a partir do canal 41. Bom pessoal, Gâmbia. Onde é que fica a Gâmbia? A Gâmbia é um país que está concentrado ali, que está localizado na África Ocidental. Esse país praticamente tem um risco no Senegal. É um país tão pequeno, mas tão pequeno que praticamente ele deságua no mar, é como se fosse um rio, entende? Então, esse país tem uma história muito longa. Ela conquistou a independência em 1965, frente aos britânicos, e de lá para cá vinha calejada, né? Pegou primeiramente, o primeiro presidente que estava lá, acabou se tornando ditador. Até que em 94, soube um outro presidente chamado, como é que ele esse nome aí? Yahya Jammeh. Yahya Jammeh, praticamente que se tornou um dos maiores ditadores que a África já viu na história. Ele, quando chegou no poder, né, com o golpe de Estado que ele fez em 1994, praticamente prometeu ensinos de qualidade, saúde, educação, prosperidade, dignidade e, acima de tudo, uma segurança jurídica. Tempos depois, só foram exatamente 2 anos, as coisas começaram a virar, começou a perseguir pessoas, jornalistas começaram a ser mortos, prisões arbitrárias, execuções sumárias e outras coisas mais que um ditador tem consigo, certo? Esse senhor ficou muito tempo ficou muito tempo na presidência, praticamente foram 22 anos. Ele entrou jovem e atualmente ele só está com 60 anos de idade. Então vocês sabem que toda a barbaridade que dizem que esse indivíduo fez, esse tio fez, entendeu? Tem provas, pessoal. As vítimas falaram sobre o assunto. Foi feito na plenitude da juventude, né? Na plena juventude. Bom, pessoal, ele foi governando aquele país, matou muita gente e praticamente ele amedrontava as pessoas. Dizia que ele era curandeiro e que praticamente ele acabava, né, sendo alguém que foi mandado para governar aquele país por bilhões e bilhões de anos. Que independentemente do que fizessem, nunca iriam conseguir lhe substituir. Ele dizia isso, amedrontava as pessoas. Pessoal, estamos a falar de sequestro. Mulheres em diversas ocasiões foram pegas, sequestradas, foram torturadas. Só para vocês terem ideia, pessoal, ele tinha um grupo de elite de assassinos, certo? Que perseguiam as pessoas. Então os gambianos nunca estiveram seguros desde a independência. E só piorou quando aquele, né, o Yahya Jammeh, acabou entrando na presidência. Aquilo foi uma tortura imensa. Entende? A população começou fugindo daqui e dali. E veja aqui, naquele país, na altura que ele estava a governar, né? Vamos falar na época de 2000, dos anos 2000 até 2017, tinha muitos imigrantes lá, dos países vizinhos, né? Do país vizinho. Tinha do Senegal, também tinha de outras nacionalidades, como guinense. Adivinha só, houve época que ele conseguiu matar mais de 56 imigrantes, entendeu? 56 imigrantes. Tudo porque tentaram fazer qualquer coisa que ele não gostou nada e que corta a cabeça. É praticamente isso. Ele contratou curandeiros para amedrontar as pessoas. Teve um esquadrão de tortura. Aquele esquadrão de assassinato é outro, pessoal. Teve outro esquadrão de tortura. As coisas mais odiosas que uma pessoa pode cometer, ele acabou cometendo. E dizia-se também, né, que muitas dessas mulheres que eram de destaque naquele país, como apresentadoras de TVs, vencedoras de concursos públicos, como programas de Míssil,
programas de modelo, todas elas sofriam agressões sexuais para conseguirem ter aquele status. E tudo isso não foi feito só por ele, por James como presidente, mas sim também por aqueles que faziam parte do seu núcleo, certo? Então, com tudo isso que aconteceu, a população praticamente ficou traumatizada. Até que em 2016, ele perde as eleições e ele não queria sair. Então, a Commonwealth, que é uma organização local, mandou ali tropas militares dentro da Gâmbia e lhe deram um ultimato. Caso você não saia da presidência, caso você não entregue, caso não tenha uma mudança governativa ali nesse país, nós vamos fazer uma interferência militar. E só assim ele conseguiu praticamente ver o panorama geral daquilo que estava a acontecer e meteu o pé. Meteu o pé. Meteu o pé. Adivinha só onde é que ele foi buscar asilo em 2017? No Best Friend, no Teodoro Bianchi Nguema Bazongo, né? Lá na Guiné Equatorial. Ponto, pessoal. De lá para cá, teve já duas eleições, teve mais uma eleição que foi em 2021 e agora a Gâmbia está caminhando para a sua segundas eleições, né? Depois da ditadura de 22 anos, que será em dezembro de 2026. Praticamente o presidente que está lá agora, ele diz que quer concorrer a um terceiro mandato, já está a se preparar. Teve algumas melhorias, teve algumas mudanças significativas, com um crescimento anual de 5% no PIB, e são dados que mostram isso, certo? Mas mesmo assim, pessoal, a gente ainda consegue ver anomalias, traumas e aquele desespero absurdo naquela população. Uma das poucas coisas que eles conseguem fazer praticamente é fugir do país. E é ali onde o nosso vídeo começa. O que acontece, pessoal? Boa parte dessas pessoas que acabam entrando, arriscando a vida no mar Mediterrâneo ou no mar Atlântico, né? Eles acabam arriscando a vida por quê? Porque é muito inseguro ficar no país de origem. É muito inseguro. Com tudo isso que eu contei para vocês, não quer dizer que as mazelas, as torturas, as execuções humanas lá naquele país, Gâmbia, parou por completo. E por outra, eles praticamente estão dentro de um país que também é outro país de elite de porra alguma, entendeu? Estamos a falar de Senegal, que praticamente também acaba tendo quase os mesmos problemas sociais do que outros países africanos. Motivando assim as pessoas a saírem do país. Então aí a gente começa a ver todas as nacionalidades senegalesas, gambianas, marroquinas, mauritanianos, toda essa galera que vive nessa parte da África acaba se juntando, né? Porque aí existe uma rede que acaba aliciando as pessoas, oferecendo oportunidades para conseguirem chegar no El Dourado, que é a Europa, de praticamente serem transportados. Eles aceitam, são piratas que acabam oferecendo isso aí. Então, muita gente se arriscou, milhões de pessoas acabam morrendo nessa travessia e alguns, com pouca sorte, rastejando, acabam chegando naquele país, fugindo assim nos seus continentes de origem, pobreza, falta de saúde, falta de educação, falta de oportunidade, falta de dignidade. Tudo isso faz parte de uma conjuntura, certo? Outras nacionalidades migram para outros países, mas o canal mais barato que eles acabam encontrando são esses aí de que pegar o barco faz. E por outra, pessoal, vamos ainda voltar na Gâmbia. A Gâmbia tem um problema social tão alarmante que as famílias juntam-se, certo? As famílias juntam-se, trabalham por um período, pegam aquele dinheiro, comumente entregam para um indivíduo da família que é mandado para a Europa, trabalha lá e depois envia remessas. Exatamente. Eles praticamente só vivem para uma única pessoa ir, para depois aquele que está lá mandar alguma coisa na Gâmbia, porque estamos a falar do euro, né? Então por isso que você vê muitos imigrantes. Isso espalha-se a outros países africanos. Por isso que você vê muitos imigrantes africanos na Europa, totalmente desesperados para ganhar dinheiro rápido, entram em coisas ilegais, entram nos mercados informais, né, investando aquelas cidades todas de negócios piratas, não só.
abandonando assim um emprego que acaba lhes dando um dinheiro mensal. Né? Uma receita, né? Não é uma previdência, mas é uma receita. E é isso, pessoal. Então a situação é muito agravante. E nós estamos a ver um vídeo que praticamente não passa de uma sorte, de um acaso. Esses são os poucos que conseguem atravessar e chegam vivos. Muitos deles acabam ficando mesmo aí no mar, entendeu? E esse é um problema que tanto as autoridades africanas, tanto as autoridades europeias tentam lutar com isso. Quase todos os dias na CNN, no canal português, acaba tendo noticiários relativamente a essas pessoas que acabam migrando, né, de uma forma bruta e totalmente desprovida de segurança. Bom, pessoal, fica com o vídeo até o final. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com os interessadas. Eu prometo trazer aqui um vídeo detalhando a história corrida da Gâmbia. Desde a colonização com os britânicos, a independência, o golpe de Estado e as primeiras eleições que teve vitória da oposição, né? A oposição se juntou. Eu vou trazer tudo aqui. As torturas. Eu vou trazer tudo aqui. Então, inscreva no canal, ative a notificação de partilhar o vídeo com os interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau. Atanya ni para ya tu mo ta ko mala na arai long when they no dua ga win tiga ni dua ta wa ta no long arai ko Hey, ala for boza. Boza, malam di babon.